Queria parabenizar aos organizadores dessa atividade, junto conosco, os companheiros do Coletivo Nacional Lula Livre, os companheiros da Frente Brasil Popular, porque esse encontro é uma vitória. É uma vitória porque nós estamos mostrando que é possível construir um movimento amplo de mobilização. Que o caminho para enfrentar o Bolsonaro não é o caminho do aeroporto, é o caminho das ruas. Nós não vamos fugir, nós não vamos chorar, nós vamos lutar e apontar o caminho da mobilização. Nós queríamos dizer na manhã de hoje, o companheiro ex-ministro, o Amorim, veio aqui e falou uma coisa importante. Ele falou que o Bolsonaro só vai ter 5 minutos para falar na conversa lá com Trump. Mas ele nem vai precisar de tanto, porque ele só vai ter 2 palavras para dizer. Vai ser sim, senhor. Sim, senhor, não precisa nem de 5 minutos. Por isso, companheiros, a gente queria chamar a atenção dos companheiros dos demais partidos, das centenas de militantes, dos companheiros ativistas do comitê, que nós temos que seguir o recado que o companheiro Lula mandou para a gente de manhã. E que o povo brasileiro deu para todo mundo nesse carnaval, principalmente para a esquerda, que nunca enxerga a capacidade de luta do povo, para aquela esquerda que fica reclamando que o povo não quer lutar, para aquela esquerda que fica reclamando e dizendo que não dá para fazer nada. O povo foi à rua e fez aquilo que o presidente Lula falou de manhã. O Bolsonaro só está lá graças a uma fraude que impediu o Lula de ser candidato, que impediu que a gente votasse no candidato que o povo brasileiro queria votar. É um presidente ilegítimo, que não foi apoiado pela maioria do povo brasileiro. Por isso, companheiros, nós não temos que baixar a cabeça, nós não temos que ficar chorando e dizendo que o Bolsonaro é forte. O Bolsonaro não é forte coisa nenhuma. E nós temos que fazer aquilo que milhões de pessoas fizeram no carnaval. Nós temos que dizer: Bolsonaro, vá para aquele lugar, fora Bolsonaro! Ei, Bolsonaro! Ei, Bolsonaro! Ei, Bolsonaro! Pois bem, companheiro, e veja só, nós não temos que ter preocupação de ser a esquerda limpinha e cheirosa. Nós temos a esquerda que fala a linguagem do povo. Nós falamos aquilo que o povo quer falar. Nós falamos aquilo e o povo quer falar claramente que nós temos que tirar o Lula da cadeia. E já ficou claro, companheiros, que nós não vamos tirar o Lula da cadeia simplesmente com ação judicial. Nós não vamos tirar o Lula da cadeia com discurso no Congresso. Nós vamos tirar o Lula da cadeia com mobilização na rua, ocupando as ruas de todo o país. Então, companheiros, para ir finalizando, nós distribuímos aqui algumas propostas, porque nós achamos que esse encontro precisa sair daqui aprovando uma campanha de massas pela liberdade do Lula. Uma campanha que não seja só uma campanha da esquerda. É preciso ganhar as fábricas, as escolas, as universidades. Para isso, nós temos que sair daqui armado com os materiais que convocam a mobilização no próximo dia 7, com cartazes, com adesivos e principalmente com um plano de mobilização. Nós estamos propondo realizar uma campanha, distribuímos aqui uma declaração, peço que todo mundo leia, que a gente aprove uma campanha junto aos sindicatos, porque nós temos que pegar o dinheiro dos trabalhadores para libertar o Lula, porque se a gente não liberta o Lula, o general do exército da luta dos trabalhadores, nós vamos ter mais dificuldade para derrotar a reforma da Previdência, para derrotar esse governo canalha. Nós
Teve companheiro que falou para mim, precisa pedir também os deputados, para aqueles que se elegeram, tirando foto do lado do Lula, fazendo campanha que era o Lula na eleição. É hora de sair às ruas agora, de botar a grana, de botar o aparato à disposição da mobilização. Vamos sair daqui, companheiros, unidos em torno de uma campanha ampla pela liberdade do Lula, para arrecadar milhões que serão necessários e para entender claramente, ou a gente derruba o governo Bolsonaro, ou liberta o Lula, ou eles vão destruir o nosso país. Unidade para lutar, ocupar as ruas pela liberdade do Lula. Um abraço do PCO e dos comitês de luta contra o golpe. Obrigado, companheiro Antônio Carlos, do PCO. Só dar um informe aqui, companheiro. Está rolando o abaixo assinado, pediram para dar um informe aqui. Está rolando o abaixo assinado em solidariedade ao companheiro Diego de Batista. Alguém perdeu um relógio, está aqui, ó. Quem perdeu um relógio, ó, está aqui, ó. Está aqui na mesa. E aqui, para fazer uso da palavra, eu quero já chamar aqui o presidente do PSOL, companheiro Juliano Medeiros. Bom dia, companheiros, companheiras. Venho em nome da nossa direção nacional trazer uma saudação muito especial da militância, dos dirigentes, dos parlamentares do nosso partido, o Partido Socialismo e Liberdade, para esse importante encontro. Vamos falar a verdade, a situação não é fácil, é uma situação difícil. Nós estamos diante de uma ofensiva sem paralelo nesses 30 anos da democracia reconquistada a duras penas pelo povo brasileiro, de ataques aos direitos sociais, de ataque à democracia e de ataque à soberania. Este ataque sem precedente torna a nossa tarefa aqui ainda mais difícil e ainda mais grandiosa. Se a nossa tarefa aqui se resumisse a libertar um homem, ela já seria uma tarefa difícil. Se ela se resumisse a corrigir uma injustiça, também seria uma tarefa muito difícil num país com tantas injustiças. Mas a nossa tarefa é muito maior do que libertar um homem ou corrigir uma injustiça, tirar da cadeia um líder político preso sem provas. Nós estamos diante da tarefa de salvar a democracia no Brasil. É isto que significa a luta pela liberdade do ex-presidente Lula. Salvar o que sobrou da democracia no Brasil diante dos ataques que foram perpetrados pelas classes dominantes e pelas elites desse país nos últimos anos. E essa não é uma tarefa de um partido, não é uma tarefa de um movimento social, não é sequer uma tarefa de um conjunto de partidos ou de movimentos sociais. Deve ser assumido como tarefa de uma parte da sociedade brasileira comprometida com a democracia. E por isso, a nossa campanha, a campanha pela liberdade do ex-presidente Lula, deve ser uma campanha ampla, que congregue amplos setores sociais, que tenha a unidade como marco fundamental e que trabalhe para envolver não só a esquerda, mas um conjunto de setores sociais comprometidos com a democracia. Não é o primeiro ataque que a nossa democracia sofre nos últimos anos. Em 2016, nós com muito orgulho tomamos as ruas ao lado dos companheiros do PT, do PCO, do PCdoB, para denunciar o golpe parlamentar contra a presidente Dilma. O pessoal, vocês lembram, não fazia parte do governo da Dilma. Aliás, estávamos nas ruas criticando o ajuste fiscal promovido pela então presidente Dilma, mas não nos furtamos da tarefa histórica de defender a democracia e de denunciar o caráter regressivo do impeachment e do golpe. Por isso fomos às ruas, com orgulho, defender a democracia naquele momento. Aquele foi o primeiro ataque à democracia, mas não foi o único. Nós fomos vítimas, talvez, de um dos ataques à democracia mais covardes cometidos nos últimos anos, que foi o assassinato da nossa companheira Marielle Franco. Marielle foi vítima de um crime político perpetrado
por máfias do Rio de Janeiro vinculadas ao mundo da política. Morreu porque era mulher, porque era negra, mas porque era socialista e militante de esquerda. Este foi o segundo ataque à democracia. E o terceiro ataque à democracia, este perpetrado à luz do dia, a prisão do ex-presidente Lula. Estes ataques à democracia representam uma ação combinada de restrição das liberdades democráticas no Brasil. Porque não é possível aplicar o programa que eles querem aplicar, garantindo plenas liberdades no Brasil. Não é possível retirar os direitos da juventude, dos trabalhadores e das trabalhadoras, restringir o orçamento para a saúde e para a educação, liquidar com a aposentadoria com democracia. Porque eles sabem que esse não é o programa que está no coração do povo e que, se tiverem que conviver com a democracia, não poderão aplicar esse programa. Por isso o golpe em 2016 para colocar um presidente legítimo. Por isso a prisão de Lula em 2018 para viabilizar uma alternativa conservadora, radicalmente conservadora, que hoje ataca os direitos do povo brasileiro. As nossas tarefas, portanto, são tarefas muito complexas e muito difíceis no momento de ofensiva dos nossos adversários. Mas não é tempo de esmorecer, companheiros e companheiras, e é disso que eu quero terminar falando aqui. Nós que fomos vítimas desses ataques à democracia, os companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores com a prisão do ex-presidente Lula, nós do PSOL com o assassinato da Marielle, os lutadores e lutadoras do movimento social, que todos os anos têm lideranças assassinadas, presas e perseguidas nesse Brasil, onde a democracia nunca foi para todos, sempre foi para uma minoria. O recado que eu quero deixar aqui é: contem com o Partido Socialismo e Liberdade. Nós não vamos arredar pé da luta pela liberdade do ex-presidente Lula. Defender a liberdade de Lula é defender a democracia no Brasil. Não significa sequer endossar os seus governos ou as suas posições políticas, mas de defender nós mesmos. Se fizeram isso com Lula, podem fazer com qualquer um de nós. Portanto, defender a liberdade de Lula é defender a democracia. Termino dizendo o seguinte: a liberdade do ex-presidente Lula, luta fundamental desse período, tem que ser articulada com outras lutas também muito importantes. Não podemos reduzir a agenda dessa unidade importante que nós estamos construindo aqui apenas a liberdade do ex-presidente Lula. Temos que combinar essa luta, que é uma luta decisiva e fundamental, com a luta em defesa dos direitos, conformando uma grande frente popular contra a reforma da Previdência. Se este governo, que já é um governo com 2 meses de vida e que tem tido muitas dificuldades de conformar uma base de apoio no parlamento e na sociedade, menos de 40% de aprovação, segundo a primeira pesquisa que foi divulgada. Não aprovar a reforma da Previdência, se altera a correlação de forças no Brasil e nós vamos ter condições de iniciar uma ofensiva que vai levar não só a liberdade do ex-presidente Lula, como a retomada dos direitos que foram destruídos nos últimos anos. Contem com o Partido Socialismo e Liberdade, com a nossa bancada na Câmara dos Deputados, contem com a nossa militância. A luta pela liberdade de Lula é uma luta pela democracia e nós estamos plenamente engajados nessa tarefa histórica. Um grande abraço, viva o Encontro Nacional Lula Livre, viva o ex-presidente Lula! Obrigada, companheiro Juliano. E agora a gente quer convidar aqui para fazer a saudação em nome do PCdoB, a deputada federal Jandira Fergali. Boa tarde. Boa tarde do PT. Boa tarde à nossa militância do PCdoB aqui presente, que eu sei que tem muita gente do nosso partido aqui. Boa tarde à militância de outros partidos também, que eu não sei todos que estão aqui. Eu quero começar homenageando essa mulher que comanda com muita garra, com muita audácia, com muita ousadia, com muita dignidade o Partido dos Trabalhadores, a nossa querida Gleisi Hoffmann. Eu sei que não é fácil, Gleisi, ser mulher, ser mãe, ser militante, enfrentar essa conjuntura como a gente enfrenta. E por isso, em nome dela, cumprimento, me permitam os homens, todas as mulheres militantes desse encontro, porque não é fácil. Para nós que militamos, são 2, 3, 4 jornadas por dia,
não é fácil estar nessa batalha, mas é bom a gente dizer às mulheres desse país que é possível militar, é fundamental que a gente milite, porque mulher pode e deve estar onde ela quer, não é isso? É assim. Nós somos até do lar, mas não somos recatadas, né? Então recatada a gente não é. Mas eu quero aqui, em nome da nossa presidenta também, mulher, Luciana Santos, em nome do Partido Comunista do Brasil, que sustentamos a foice e o martelo há quase 100 anos, esse partido centenário, que não arredamos pé da nossa cor vermelha, do nosso símbolo, a foice e o martelo, que não são símbolos de violência, são símbolos que cruzam os trabalhadores do campo e da cidade, que é a foice e o martelo, e que por isso não são símbolos para serem criminalizados, são símbolos para serem homenageados, são símbolos de muita força de trabalho e de produção nesse país. Nós estamos em reunião em outro espaço, a direção nacional, e amanhã nós fazemos o nosso congresso extraordinário de incorporação de uma outra força revolucionária, que é o PPL, para que a gente ultrapasse uma restrição à democracia, que foi a cláusula de barreira, e nós sairemos desse congresso mais fortes do que nunca. E eu trago aqui a saudação do nosso partido, da nossa força, partido esse que nunca esteve longe do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos aliados desde 1989, na primeira campanha de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente da República, e estivemos juntos nas campanhas que ganhamos e nas campanhas que perdemos também. E nos momentos mais duros de enfrentamento da luta pela liberdade no Brasil, o PCdoB esteve nas lutas, na legalidade, na ilegalidade, em todas as formas de luta, inclusive na luta armada do Araguaia. E aqui eu faço uma homenagem aos nossos guerrilheiros do Araguaia. Eu acabei de ver o Genuíno passando por aqui, e eu dei um abraço muito forte nele, e eu trago aqui a saudação aqui ao nosso Genuíno, e eu quero dizer a vocês que nos momentos mais difíceis o PCdoB sempre pulou na frente das batalhas, como fez no impeachment da presidente Dilma, que foi um golpe, não foi um impeachment. E quero dizer a vocês que quando eu entrei aqui eu comentei com o Gleisi como que essa reprodução aqui da foto de Lula expressa tão bem o olhar dele. Esse olhar que é um olhar firme, forte ao mesmo tempo, traduz a alma dele, essa alma do afeto, essa alma do povo brasileiro. O Lula tem esse olhar cativante, esse olhar que traz o sofrimento e a alegria do nosso povo. O Lula é isto. Quando eu fui visitar o Lula, lá na carceragem da Polícia Federal, eu digo a vocês, eu encontrei um homem muito forte, muito indignado, muito convicto da sua inocência, e sair de lá foi muito difícil, porque sair de lá e deixar aquele homem lá, o Lula é muito grande, gente, ele não cabe ali, ele não pode ficar ali, ele não cabe naquele lugar, ele é muito grande, ele não cabe naquele lugar. O Lula é uma liderança de uma expressão não apenas do nosso país, mas é uma expressão para o mundo, do significado daquilo que a nossa Verde Rosa cantou nesse carnaval. A Verde Rosa contou a história não contada, do sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. A história que a história não conta, é na luta que a gente se encontra. Esse era o samba da Mangueira. E quando ele diz, Brasil, está na hora de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês, que são as mulheres negras da história mais antiga, a história contemporânea, está na hora de ouvir o povo brasileiro. E esse povo que no meu sentimento, dos últimos períodos, dos últimos dias, das últimas semanas, disse assim, perdemos o medo de ir para a rua e de lutar. As pessoas passaram da fase do medo, da contenção e disseram assim, eu vou para a rua, eu quero ir para a rua, podem chamar que nós estamos prontos, nós estamos prontas. Não sei se esse é o sentimento de vocês, mas olha, eu pude perceber, e no carnaval eu fiquei direto na rua, nos blocos, desfilei na Mangueira,
O sentimento que eu tive no carnaval é que a direita voltou para o armário e que nós não vamos voltar para armário nenhum. Nós vamos ficar na rua, porque esse sempre foi o nosso lugar. E quero dizer o seguinte, para quem viveu todo esse período, eu digo assim, nada como um dia atrás do outro. Hoje o investigado é o homem do PowerPoint. A Lava Jato está desmoralizada. A Lava Jato está desmoralizada. Hoje o investigado é o senhor Dallagnol. Então vai aqui um recado para ele. Seu Dallagnol, aquela galera, seu Moro, nos aguarde, que quem vai parar na cadeia são vocês. Vocês aqui vão parar na cadeia. Vocês aqui vão parar na carceragem da Polícia Federal. O Lula vai sair e vocês vão entrar lá no lugar dele. E essa campanha que nós vamos fazer pela liberdade de Lula, ela será vitoriosa, minha gente. Mas dia menos dia, nós vamos ver o Lula que está preso naquele lugar, como um pássaro voando por esse país, como um pássaro conversando com a nossa gente, com o nosso povo. E como ele disse recentemente para o Zé Guimarães, eu quero sair daqui, botar meus pés na areia da praia, jogar uma bola, ter tempo para conversar com a nossa gente, porque ele sabe que ele vai voltar. Lula tem vontade de viver, tem vontade de lutar, e nós temos que lutar pela liberdade dele, junto com a luta pelos direitos do povo, numa frente ampla, porque nós temos que ser amplos nesse momento. Como disse aqui o Stedley, ele é o motorista, nós somos passageiros, não cabe luta de protagonismo agora. Nós temos que unir a esquerda, unir todo mundo, numa frente ampla para lutar pelo que é principal. Não vamos brigar, isso não é hora de brigar, não cabe xingamento, não cabe coisa menor, gente. A nossa luta, o nosso desafio é imenso. Está em risco a liberdade de Lula, mas está em risco a vida, a sobrevivência de muita gente. Está em risco o direito do nosso povo mais pobre, está em risco a soberania desse país, está em risco a nacionalidade brasileira, está em risco a cultura do nosso povo. Nós estamos em risco, então por favor, muita unidade, muita grandeza, muito amor no coração, muita solidariedade e Lula livre. Vamos juntos em nome do PCdoB. É isso aí. Obrigado, companheira Jandira, suas palavras. E aqui agora chamar também para fazer uso da palavra, dar uma saudação aqui para o nosso encontro, a companheira presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Boa tarde. Lula! 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 Pois é, companheiros e companheiras, uma expressão tão curtinha, mas que diz tantas coisas para nós, não é mesmo? O Lula livre traduz toda uma luta e uma caminhada que nós temos pela frente. Eu queria saudar aqui a coordenação desse encontro, dessa plenária, saudar a união de todos aqueles de esquerda, democráticos, progressistas, que veem na bandeira Lula livre, na liberdade do Lula, a essência da democracia brasileira, da garantia dos direitos, das liberdades individuais. Então eu quero fazer uma saudação muito calorosa aqui à Jandira Fegali, do PCdoB, que está aqui conosco, ao Juliano, presidente do PSOL, ao Antônio Carlos, do PCO, e todas as entidades que estão aqui, todas as entidades representativas da sociedade civil e cada um e cada uma de vocês que vieram dos seus estados, dos seus municípios, que fizeram campanha de finanças, que foram atrás de recurso, que pegaram um ônibus, um carro e estão aqui para lutar por Lula, estão aqui para lutar pela verdade e pela justiça. Porque a bandeira de Lula livre, que é a bandeira de democracia, que requer a liberdade dele, também requer a justiça para Marielle. E também a nossa luta para que a gente não repita as tragédias de Suzano.
Mas tem mais. Nós lutamos por Lula livre porque nós acreditamos na inocência do Lula, não é mesmo? A Valesca, hoje de manhã, narrou aqui como foi o processo de condenação do Lula no apartamento de Guarujá. E como foi a condenação em primeira instância agora no sítio de Atibaia. Nós temos um processo armado, um processo que não leva em consideração as provas, aliás, não leva em consideração o crime, porque os crimes que tipificaram contra Lula não poderiam ser tipificados, porque quando eles colocam a data do fato, já ele não era mais presidente da República, ele não era agente público, mas mesmo assim insistiram. E mais com as descobertas agora recentes, a OAS, o Léo Pinheiro, pagou 6 milhões de reais para os seus executivos corroborarem com a delação que ele fez. Tanto que um dos executivos que não recebeu o recurso entrou na Justiça do Trabalho pedindo recurso. É hilário isso, gente. Mas condenaram o Lula. Condenaram e impuseram ao Lula uma pena gravíssima, para um crime gravíssimo, para que ele permanecesse na cadeia. Então nós estamos com a bandeira Lula livre, porque Lula livre significa a inocência do Lula. Mas não é só isso, não. Nós temos a bandeira Lula livre, porque a bandeira Lula livre também significa a defesa da nossa soberania. Porque ao envolverem a Petrobras nesse processo e nessa operação Lava Jato, estão entregando a maior riqueza do nosso país, o nosso petróleo descoberto no pré-sal. Estão entregando a nossa Petrobras, aquela empresa que dá condições de desenvolvimento para o povo brasileiro. Portanto, querer Lula livre é denunciar esse processo de ultraje e de entrega da Petrobras e é defender a nossa soberania. E eu estava aqui fazendo um exercício sobre os crimes que sempre colocam para Lula, colocam para o PT. O que significou a operação do Ministério Público Federal com a negociação espúria que obrigou a Petrobras a fazer com os Estados Unidos, entregando informação privilegiada e recebendo recursos para uma fundação que não tem base constitucional ou legal, não teria para ser criada. Vamos fazer um exercício com o que diz o Código Penal, com os tipos penais, do que eles fizeram. Por exemplo, atuar em conjunto de maneira organizada e hierarquizada para desviar dinheiro público. Quadrilha. Eles atuaram ou não atuaram? Quadrilha. Isso não é quadrilha? Formação de quadrilha? Então eles são uma quadrilha. Vamos para o outro. Entregar delatores e acusações contra a Petrobras para prejudicar a empresa em troca de 2,5 bilhões de reais. Isso não é corrupção passiva? E não foi isso que eles fizeram? Mas vamos para mais uma. Criar uma fundação secreta para gerir esta fortuna. Isso não é lavagem de dinheiro? Não foi isso que eles fizeram? Tem mais uma. Usar essa fortuna para sustentar atividades políticas e promover o enriquecimento pessoal dos seus gestores, além de interferir em decisões de governo. Isso não é organização criminosa? E não era o que eles estavam querendo fazer e estão fazendo? Então quem comete crime são eles. E aqui é material, tem prova, tem rastro, tem a mãozinha e o focinho deles em todos esses atos. Portanto, está certa a Jandira Fegali. Quem tem que ir para a cadeia é o Dallagnol e não o Lula. E esse também tem que ir, porque esse pior condenou o Lula para tirá-lo do caminho do Bolsonaro, para virar o seu ministro e ir lá propor uma legislação mais repressora ao povo e ainda diz que não é político. Tá. É ele também. Ou seja, essa força-tarefa da Lava Jato está toda comprometida, principalmente com as descobertas que estão sendo feitas agora. Por isso nós temos a oportunidade ímpar de explicar ao povo brasileiro o que está acontecendo. E o povo vai entender, porque está acompanhando o noticiário, e vai entender a injustiça contra Lula. Mas tem um outro fato que traduz o Lula livre também, que é lutar para não retirar direitos do nosso povo.
é dizer não à reforma da Previdência, é dizer não à retirada de autonomia dos nossos sindicatos. Uma reforma que quer economizar 1,3 bilhões de reais e 82% dessa economia vem por intervenção no regime geral de previdência social, no BPC e no abono salarial. Que reforma que tira privilégio? Essa reforma é contra o povo, essa reforma é contra os mais pobres, essa reforma é contra os trabalhadores. E então, defender Lula livre é defender o povo dessas atrocidades. Porque Lula, num governo, jamais faria uma reforma para tirar direito da população. Aliás, não seria a prioridade de Lula. A prioridade seria o desenvolvimento econômico, a inclusão social, a geração de renda e a dignidade das pessoas. Contra essa reforma que nós temos que nos mobilizar e explicar para as pessoas o que ela significa e por que Lula está preso. Porque para fazer reformas como essa, entregar a Petrobras, acabar com a soberania do Brasil, foi preciso tirar Dilma, prender Lula e fazer uma campanha de fake news no submundo da internet. Porque senão eles não venceriam a eleição. Por isso que a gente está aqui, porque nós acreditamos nisso. E quando a gente acredita e tem uma causa, a gente tem muita força. Por isso a gente tem que ir para a rua, lutar pela inocência do Lula. Porque nós temos que dizer, presidente, nós vamos ajudar o senhor a provar para o Arthur que o senhor é inocente. Nós acreditamos, vamos provar e vamos mostrar que o senhor é inocente. Essa luta e essa caminhada nós faremos juntos. Mas nós também vamos mostrar para o povo brasileiro que a sua prisão, a sua detenção, a injustiça que o senhor sofre é exatamente porque o senhor sempre esteve ao lado do povo. E foi quem trouxe a esperança, foi quem trouxe as condições de melhoria de vida. Então, portanto, gente, lutar por Lula livre é lutar por tudo isso. Pela democracia, pelos direitos, pelas liberdades, é lutar pelo Brasil, é lutar pelo povo brasileiro. E aqui está o povo que luta. Vamos à luta, ocupar as ruas de todo o Brasil, levar os nossos comitês, nos preparar para a jornada de 7 a 10, que ela é muito importante. 1 ano, dia 7, da prisão de Lula, e dia 10, o Supremo vai fazer o julgamento da prisão em segunda instância. Nós precisamos estar mobilizados para denunciar a população brasileira e para dizer ao Supremo, para dizer à justiça brasileira que nós não vamos continuar aceitando passivamente o que está acontecendo nesse país, que é a prisão de Lula e a retirada dos direitos do povo brasileiro. É isso, gente. Obrigada pela presença de vocês e vamos à luta. Lula livre! Companheiros e companheiras, e aqui agradecer a todos os representantes dos partidos que vieram dar sua saudação. E nós vamos agora partir para a programação que estava prevista para a tarde. Eu e Aroaldo vamos nos despedir de vocês e vamos passar aqui a coordenação para Lúcio e para Silvia, que estão representando a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, que são essas